Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs. Bem-vindos mais uma vez, 30 minutos com a palavra. O nosso estudo de Atos dos Apóstolos continua. Estamos tomando agora no segundo capítulo, com o versículo 41 em diante. Oremos. Senhor, por tuas bênçãos, nós te agradecemos neste dia, por ter nos abençoado com a tua palavra, por ter inspirado esse nosso irmão Lucas para trazer a nós esta história da nossa igreja, a tua igreja. Agora, pelo teu Espírito Santo, abra para nós as Escrituras, para que possamos, junto com todos os irmãos, compreender melhor a grandeza da tua glória em nós. Em nome de Jesus. Amém. Tomando o capítulo 2, versículo 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. De uma vez só. 3.000 que foram batizados. Deve ter ocupado muito tempo para fazer tudo isso. Versículo 42. Agora vai falar sobre como é que eles viviam. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar na doutrina dos apóstolos, no ensino deles. O que eles tinham para ensinar? Tinham que ensinar aquilo que Jesus ensinou. Tinham que indicar como viver de acordo com a verdade que Jesus revelou. Viviam na comunhão. Comunhão significa que eles estavam unidos, juntos, no partir do pão. Partir do pão tem dois significados claros. Um deles são as refeições diárias. A outra é um termo que já vem de Lucas para nós, um início de uma ceia do Senhor. Toda vez que comiam, faziam isso. E nas orações, era um povo que orava. Como é que eles eram? Versículo 43. Em cada alma havia temor, não medo, temor santo de Deus, temor santo de Deus. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aqueles sinais que Jesus prometera que seguiriam aqueles que creriam nele, estão aí em evidências. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles viviam uma vida, alguns gostam de dizer que uma espécie de comunismo, não como nós conhecemos o termo, mas tendo tudo em comum. Não havia nenhum apego enorme pessoal às coisas deste mundo. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Cuidavam um dos outros. Não é algo novo para um judeu. A ideia de ajuda comunitária é algo que estava inculcado na vida dos judeus. Por isso, a sinagoga em cada cidade era responsável pela ação social, como se fosse. Que mais? 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aqui nós vemos a distinção entre partir o pão e tomar refeições. Um é uma repetição do memorial que Jesus deixou sobre o pão e o vinho. Meu corpo partido por vós, meu sangue vertido como sinal da nova aliança. E eles perseveravam unânimes no templo. Não havia discussão entre eles, pelo jeito. E, olha lá, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nada de luxo,
nada de exposição de um sobre o outro com mais comida ou menos comida, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, diz o 47. Simpatia de todo mundo, é claro. Gente que vive assim vai ter simpatia de todo mundo. E olha que coisa linda. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem acrescentava? Os apóstolos? Não. Os discípulos? Não. Todos os crentes em Cristo ali? Não. Quem acrescentava era o Senhor. O Senhor chamava. O Senhor apelava pelo Espírito Santo aos corações e as pessoas iam aceitando tudo isso. Passamos agora para o capítulo 3. Capítulo 3. Um famoso incidente que vai levar a um dos grandes sermões que nós temos em Lucas, em Atos. Difícil escapar que Lucas é o autor. Capítulo 3, versículo 1 em diante. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, 3 horas da tarde. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Desculpe. Um pigarro aqui que não quer abandonar. Pedro e João juntos, esses dois, bem líderes, um velho e um novo, um jovem. E o que nós temos? Nós temos um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa. Esta porta Formosa, também chamada de a Porta de Nicanor, era uma obra de arte. Ela era uma porta enorme, 2 portas que se encontravam ali, feita de bronze corintiano. Alguns dizem que foi presente da cidade de Corinto. Outros dizem porque é bronze corintiano, que tinha um bronze que tinha um reluzir meio dourado, muito bonito. Tudo esculpido, alto relevo, feito por um tal de Nicanor, da Alexandria. As portas eram enormes. Edersheim diz que estas portas, para serem abertas, 10 homens de cada lado para abrir as portas, de tão pesadas que eram. Então é um lugar de entrada entre o pátio das mulheres, tá? Ou melhor, o pátio dos gentios e o pátio das mulheres. É um lugar de entrada bem grande. Muitas portas no templo, mas essa era uma bem grande. E a porta do templo chamada Formosa. E ele pedia esmolas ali, esse coxo. Vendo ele, versículo 3, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Eu não lembro tão bem, não. Eu lembro bem, quando era criança, os mendigos eram numerosos. E a fala de mendigo era simples. Uma esmola, pelo amor de Deus. Eu gosto demais de quando as pessoas pedem uma esmola, posso dar, eu dou. Recebo bênçãos. Aqui está um homem que viveu a sua vida toda pedindo esmola. Coxo de nascença, era levado por amigos que deixavam ele lá. Parentes, quem sabe. 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Isso é importante, porque muitas vezes o mendigo só olha para seu caneco, a sua bacia, seu pratinho, não olha no olho da pessoa. E Pedro diz: olha para nós, fita-nos. 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Claro. Qualquer conversa dada ao mendigo
É sinal de interesse. 6. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Ordem. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Não tenho o que você procura, mas eu tenho algo mais importante do que você procura. Eu dou para você muito mais do que uma esmola, uma bênção enorme, que vai mudar a sua vida. 7. E tomando-o pela mão direita, ele o tomou pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Saltando e louvando a Deus. Uma cura imediata, em nome de Jesus. E a resposta desse homem é o quê? Não vai louvar Pedro e João. Ele vai estar o quê? Saltando e louvando a Deus no lugar onde ele sempre quis entrar. Talvez tinha sido carregado lá dentro, duvido, porque era um lugar muito... não era considerado um lugar certo para um coxo, mas ele está entrando agora, saltando e louvando a Deus. 9. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Assombro. Como é que ele está andando? Como é que ele está saltando? Puxa, como ele está louvando a Deus. Perceba uma coisa aqui, irmãos. Foi em nome de Jesus e ele está agradecendo a Deus. Ele está reconhecendo a divindade de Jesus. Ele está louvando aquele que o curou. Ele está agora no templo. E ele está com Pedro e João. Versículo 11. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Aqui já é fora do templo, propriamente, mas da área grande em volta dele. Ele está lá. E o povo que está lá fora vem. Porque ele está junto com Pedro e João. Aqui vem o sermão de Pedro. O segundo, né? 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se, pelo nosso próprio poder ou piedade, o tivéssemos feito andar? Por que vocês estão olhando para nós dois, pensando que fomos nós que conseguimos efetuar esta grande obra de cura? O que ele diz aqui? Tivéssemos feito este homem andar. 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida, dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que somos testemunhas. Puxa, aqui estão os pontos principais de um sermão do Novo Testamento. O que é? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Como glorificou? Ressuscitou, ele ascendeu ao céu, tá? E aqui não vão poupar de jeito nenhum dizer que vocês traíram a Jesus e negaste perante Pilatos. Crucifica-o, crucifica-o. Quando este havia decidido soltá-lo.
Lembra que Pilatos tinha decidido soltá-lo e até ofereceu: vocês querem ficar com Barrabás ou com Jesus? E a resposta foi: solta Barrabás, mas crucifica Jesus. Vós, porém, negastes o santo e o justo, aquele que é o santo e o justo. Jesus é o Messias. Vocês negaram ao santo e o justo e pedistes que vos concedessem o homicida. Trocaram em favor do Messias, que? Um homicida. Dessarte mataste o autor da vida. O autor da vida. Lembra aquilo que João fala? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. A declaração forte e convicta de que o povo traiu o Messias, crucificou o Messias, mas Deus ressuscitou. Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eles estão fazendo isso. Não estão tentando ser testemunhas. São testemunhas. Nós vimos, nós convivemos com ele durante 40 dias depois da ressurreição. Nós ouvimos, nós comemos com ele. Testemunha da ressurreição. 16. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Fé. Fé no nome de Jesus. Jesus presente na vida de Pedro e João. Agora, Pedro e João dizem simplesmente: em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Simplesmente. E o homem creu que o nome de Jesus, o Nazareno, parêntese, que sem dúvida este homem tinha visto muitas vezes no templo. Muitas vezes. Jesus pode ter passado por ele muitas vezes. Podia ter dado a ele a cura na hora, mas ele não deu. Esta hora foi reservada para Pedro e João. Mas ele teve fé no nome de Jesus. E é por este nome, esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Foi fé no nome de Jesus. Este homem creu. Nós cremos. Nós dois cremos. Eu e esse coxo cremos em o nome de Jesus. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. A fé que vem por meio de Jesus. Não a fé tanto em Jesus, mas a fé que veio por meio dele, através deste nome, é que Jesus o curou. Lembra quando Jesus curava as pessoas? Eu fico lembrando daquela mulher cirofenícia, aquela mulher das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Quando ele encontrava fé nas pessoas, o poder de Deus agia. 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Vocês ignoraram que ele era o Messias, ou não quiseram entender? Mas, grande conjunção adversativa. Tudo que vem antes, negativo, tudo que vem depois é positivo, ou vice-versa. Mas Deus, assim,
cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Em todo Atos nós encontramos vários sermões, e o resumo deles, teologicamente, nós chamamos de querigma ou querigma, que é o anúncio do Evangelho. E os pontos são basicamente: Deus mandou o seu Filho, profetizado pelos profetas, operou grandes obras, sofreu, padeceu, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou e subiu aos céus em glória. E em nome dele é oferecido o quê? A remissão de pecados e vida eterna. Aqui está parte deste querigma, parte dele. 19. Anunciado assim, vem agora o grande apelo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Isto na área do templo, dizendo: arrepender, converter, mudar de direção, e os seus pecados serão perdoados em nome de Jesus, sem sacrifício no templo, sem comprar um animal, sem levar o animal perante o sacerdote, sem impor as mãos sobre o animal, confessando o pecado e transmitindo-o simbolicamente ao animal. Daquele dia em que Jesus faleceu na cruz, aquele dia em diante, os sacrifícios não mais valiam para a remoção de pecados. Daquele dia em diante, só fé na morte vicária de Jesus traria a remissão de pecados. 19 de novo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, olha lá, que envia o Messias, que já vos foi indicado, designado, que é Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Um resumo teológico profundo. Arrepender, converter, faz parte do anúncio do Evangelho. Sejam apagados os pecados, que Cristo venha sobre você. Jesus, o Messias é Jesus. O céu o recebeu, mas ele voltará. E Deus falou tudo isso pelos seus profetas. 22. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor vos suscitará. Aqui está citando, salvo engano, Êxodo ou Deuteronômio. Desculpe, memória falha. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Continuamos vendo, queridos, a realidade de que ou estamos em Cristo ou estamos sem Cristo. Eu gosto mais de pensar nessa letrinha S. Na gramática, nós chamamos uma letra que muda o sentido de um conjunto de letras de fonema. E o S é um fonema aqui. Em Cristo, com o S, sem Cristo. Os que não ouvirem a Cristo, estão sem Cristo. Como disse Leonard Ravenhill,
O mundo está dividido em duas áreas, dois grupos. Um grupo que está morto nos seus pecados e o outro grupo que está morto para o pecado. Os que estão sem Cristo e os que estão em Cristo. 24. E agora Pedro volta à ideia da profecia. Ele está falando a um povo que conhecia muito bem as profecias. E todos os profetas, a começar com Samuel. Vem cá, Samuel profeta? Sim. O judeu cria que os livros históricos eram chamados livros de profetas, Nabiim, os profetas. Os livros históricos e os livros proféticos por si. A todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Aqueles 40 dias em que Jesus estava com seus discípulos, aquele que eu chamo de o maior seminário do mundo, seminário bem curto, né? 40 dias. Não 5 como nós presbiterianos costumamos ter, com todo o trabalho de conhecer tanta coisa, importantíssimo para nossos pastores serem bem preparados, mas aquele seminário deu a eles a convicção que Jesus passou para eles que as profecias eram sobre eles. Quer ver o que mais? Desafio os irmãos a lerem quase todos os salmos como se fossem na boca de Jesus. Eles são profecia profunda. 22, 80, 16, 116, 24, 15. Leia para você ver. Ore os salmos como se fosse Jesus falando e você ouvirá a voz do seu Salvador. 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. A grande promessa. Vocês são os filhos dos profetas. Vocês são da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Veja lá, Atos está mostrando para nós a universalidade do apelo do Evangelho de Jesus a todas as nações. 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Primeiramente, sereis minhas testemunhas onde? Em Jerusalém, está sendo agora. Em toda a Judéia, vai ser daqui um pouquinho. Na Samaria, será. E depois onde? Até os confins da terra. Primeiro aos judeus, ao seu povo. E depois a todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros. Ressuscitou e enviou, está enviando agora, com mensagem para eles. E assim será. Na próxima semana nós vamos ver qual vai ser o resultado desse sermão. Vai ser uma convocação perante o Sinédrio. A turma que julgou Jesus vai tentar julgar Pedro e João. Deus nos abençoe nesta semana.